E um relatório divulgado há instantes aponta que Brasil e Estados Unidos falharam no combate ao coronavírus. Acompanhe os detalhes com a Letícia Santini. O novo relatório mundial da ONG Human Rights Watch sobre a situação dos direitos humanos no mundo aponta que os dois maiores países das Américas falharam em ações de combate à pandemia e não protegeram os direitos dos cidadãos da forma como deveriam em 2020. No caso do Brasil, o documento diz que o presidente Jair Bolsonaro minimizou a gravidade da Covid-19, recusando-se a adotar medidas para proteger a si mesmo e as pessoas ao redor. Nos Estados Unidos, segundo a ONG, a inação de Donald Trump diante do impacto desproporcional da doença entre negros e brancos, somada à disseminação de notícias falsas sobre o coronavírus pelo próprio presidente, agravaram a situação da pandemia. Nesta terça, o país registrou 4.212 novas mortes, um recorde. O pesquisador da Human Rights, César Munhoz, prevê uma mudança nesse cenário com a chegada de Joe Biden à Casa Branca. E nós vamos trabalhar com a administração Biden para que coloque de novo os direitos humanos como um ponto principal da política externa e para que seja ativamente pressione governos que violam direitos fundamentais, né? Começando por governos repressivos como a Arábia Saudita, ou a China, ou a Rússia. César Munhoz ressalta que o relatório também apresenta pontos positivos. Segundo ele, o trabalho desenvolvido por instituições democráticas no Brasil foi fundamental para impedir uma crise maior na saúde pública. E vimos, por exemplo, especialmente o Supremo Tribunal Federal defendendo os direitos, dizendo, por exemplo, que você tem que usar máscara em presídios, dizendo, por exemplo, obrigando o governo Bolsonaro a fazer um plano de resposta à Covid nas terras indígenas. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, eu acho que a imprensa tem tido um papel muito positivo, né? O presidente Trump e o presidente Bolsonaro continuamente atacam a imprensa. O relatório da Human Rights aborda a situação dos direitos humanos em mais de 100 países. Em relação à China, a demora na divulgação de dados relativos à situação da pandemia no início evidenciaram ainda mais o autoritarismo do regime comunista. Já na Venezuela, que convive com um sistema de saúde em colapso, a disponibilidade limitada de testes confiáveis, falta de transparência do governo e perseguição a médicos e jornalistas que tentam expor a realidade sobre o avanço da Covid no país. Bom, em nota, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirma que a pasta tem trabalhado as políticas de enfrentamento à violência, inclusive durante o período da pandemia de Covid-19, em várias frentes como planejamento, comunicação, saúde e ação social. O documento afirma ainda que, para o enfrentamento dos problemas causados pelo coronavírus, o Ministério contou com um orçamento de R$ 213 milhões em 2020, sendo que quase 100% desse valor foi empregado. Diogo Schelp. O relatório da Human Rights Watch trata com farinha do mesmo saco ditaduras como a China, a Venezuela e governos de países democráticos como o Brasil e os Estados Unidos. A China e a Venezuela porque aproveitaram o momento da pandemia para aumentar a repressão aos seus cidadãos. E no caso do Brasil e dos Estados Unidos, porque os governos brasileiro e americano viram na pandemia um problema político, algo que iria impactar a economia, que isso iria trazer problemas para os seus presidentes. Ou seja, eles não pensaram muito nas pessoas e nem na questão da saúde pública. Eles estavam mais preocupados com o impacto político que a redução do PIB e outros problemas econômicos, desemprego, por exemplo, ia ter eles próprios.